Escolha o tema do vídeo: animação, terror, filmes, variedades. Ok, aproveite! Já vamos começar! Existem pouquíssimas animações como Smiling Friends. Para ser mais justo ainda com vocês, não existe nenhuma animação como essa daqui. E olha, é justamente isso que explica o seu sucesso esmagador e a sua ascensão. Um desenho que simplesmente não para de crescer em popularidade e que a cada temporada nova aumenta a sua base de fãs e se firma como um dos melhores desenhos de humor destinado ao público adulto. Eu gosto de criança, Charlie. Eu amo criança! Ô, Pim, por favor, segura tua onda. Não fala isso tão alto assim, não. Estreando em 2022, no bloco Adult Swim da Cartoon Network, Smiling Friends acompanha as desventuras e confusões de Charlie Dumpler e Pim Pinglin, dois funcionários da Smiling Friends, uma empresa beneficente sediada na Pensilvânia e dedicada a levar alegria e felicidade aos seus clientes. Pim é abertamente otimista e sempre disposto a ajudar as pessoas com seus problemas, enquanto Charlie costuma ser sempre cínico e pé no chão. Eles ocasionalmente contam com a ajuda de seus colegas de trabalho, Alan, Red e Glep, além do seu chefe excêntrico, porém atencioso, o Sr. Chefe. O caos se instala em todo episódio, já que as pessoas que eles precisam ajudar com seu trabalho são quase sempre personagens estranhos e muitas vezes profundamente perturbados da cabeça, e que se mostram desafiadores e os colocam em situações bizarras. Parece uma premissa bem interessante e esquisita, né? Mas é isso aí mesmo, e é essa esquisitice toda que conquistou o mundo inteiro. Não é para menos, Smiling Friends tem um estilo de humor que é bem peculiar. Aqui nesse programa, a comédia vai surgir de situações caóticas e acontecimentos desprovidos de qualquer lógica. Sério, tem muita coisa aqui que simplesmente não tem sentido nenhum, mas é engraçado pra caramba. Mas claro, só se o seu humor já for podre o suficiente pra dar risada disso aqui. Isso é lindo. Agora metam o pé daqui. Eu tenho que fazer umas coisas importantes de chefe. Essa cena que vocês acabaram de ver é um exemplo perfeito de como o humor de Smiling Friends funciona. Analisando friamente a cena sozinha, ela por si só não tem graça, mas dentro do episódio, essa coisa vem tão do nada, é tão repentina, é tão imprevisível, que acaba tendo graça pra caramba. Justamente porque é uma atitude aleatória que não tem como explicar, e aí faz você gargalhar. Esse tipo de coisa dá a impressão de que Smiling Friends realmente é muito improvisado, e de que não existe um processo longo e complicado na hora de escrever os roteiros. And also we like to keep the audience on edge, not knowing what to expect. Who knows what could happen next? That's kind of our mentality. It's just like every second, every microsecond should be new and entertaining and surprising. So it's pretty as simple as that. The audience needs to know that at any second, something could just fly at the camera in a jump scare moment. Like in a beat of silence, someone could just like fucking scare the shit. Mas tem momentos em que a piada é tão bem pensada, ela vem tão do nada e te pega tão desprevenido, e ela é tão engraçada e ela funciona tanto que a única reação possível é a única reação possível. Sim, é um desenho excelente, é um desenho absolute cinema, porque dentro do que ele se propõe a ser, ele é incrível. A proposta de Smiling Friends é ser um desenho bobo, engraçado e divertido, despretensioso, maluco, e ele cumpre tudo isso muito bem, perfeitamente. Existe um vídeo bem famoso aqui no YouTube BR do canal Tropia chamado O Problema de Smiling Friends. Nesse vídeo ele faz uma argumentação sobre como Smiling Friends não desenvolve o seu mundo, não desenvolve os personagens e que isso pode vir a ser um problema, e aí ele faz comparativo com desenhos como Rick and Morty, etc, etc, e eu não poderia discordar mais desse vídeo, eu discordo de tudo que é dito nele. Aqui vai uma dica pra vocês, tá bom? Nem toda obra precisa ter uma expansão de mundo ou personagens mega complexos pra ela ser boa. O meu problema com esse tipo de crítica é que você tá julgando essa obra a partir de uma coisa que ela nunca prometeu ser e que ela nunca nem pensou em tentar ser. É quase como se você fosse assistir o anime Saikikusu, que é um anime de comédia bem bobo, e começasse a julgar ele esperando que ele te entregasse algo no nível de Vinland Saga e desenvolvesse os personagens e esse mundo. Não, ele não vai fazer isso. É preciso aprender a julgar as obras a partir do que elas estão propondo ser. E o que Smiling Friends propõe? Ser uma animação idiota e engraçada. E ela cumpre isso.
Ela é sensacional justamente porque dentro da proposta dela, ela é muito incrível. É diferente pra caramba dessa concorrência. Não existe nenhuma animação de humor para maiores que sequer se pareça com ela. Ela é muito diferente, é muito única e original. Além disso, Smiling Friends claramente não se leva a sério e seu objetivo é criar humor a partir da aleatoriedade e, de vez em quando, dos absurdos da vida, com uma pitadinha de crítica social e de comentários relevantes, mas sem ser o foco principal da coisa, nem de longe. O desenho funciona, em essência, como a própria empresa na qual os dois protagonistas trabalham. É um desenho que só quer te fazer rir, te trazer alegria. Ele propõe ser isso, justamente isso, um momento da mais pura descontração. Algumas obras são só o que parecem à primeira vista, é só o que tá na superfície, é só isso. E esse é o caso de Smiling Friends. É só um desenho engraçado. Entenderam? Entenderam? Esse desenho é tudo menos profundo, tanto é que, em uma entrevista mais recente ao The Hollywood Reporter, Michael Cusack, um dos criadores da série, foi questionado sobre a reação do Twitter a uma cena em específico que se tornou meio que polêmica. E ele declarou o seguinte: "Não está na natureza de Smiling Friends ser algo tópico, político ou coisa do tipo. E se o objetivo é só ser um desenho divertido e insano, então ele tem total sucesso nessa sua missão. Agora, chega de enrolação. A seguir, vamos falar um pouco mais sobre o processo de criação e origem da série, a sua terceira temporada, e também buscar entender o motivo do sucesso da animação e como que Smiling Friends domina o humor atual." Faça uma pausa. Vá beber um pouco de água. Refresque-se. Você está assistindo Zult. Zult, eu te odeio. E os meus irmãos também. E eu só quero falar que o seu canal é uma... Agora é a sua vez, Pípedo. O canal dele é o melhor, tem os melhores vídeos sobre animação. Eu vivo assistindo tudo, já vi tudo mais de uma vez. Já vi tudo provavelmente 100 vezes. É o melhor canal que tem no YouTube. Não era pra falar isso. Eu pelo menos tenho uma fala nesse vídeo. O futuro nem sempre te espera. Aqui estamos sempre um passo à frente, sempre adiante. Continue assistindo Zult. Surgem os Smiling Friends. Smiling Friends foi criado pelos animadores Zach Hadel e Michael Cusack, ambos já reconhecidos pelos seus trabalhos anteriores como criadores de conteúdo na Newgrounds e no YouTube. A ideia da série surgiu lá por meados de 2017, durante um jantar no Gus Chicken em Burbank, Califórnia, quando Cusack estava visitando os Estados Unidos, porque ele vivia na Austrália. Em entrevistas posteriores, Zach Hadel explicou que a proposta inicial era construir uma série em torno de um grupo de personagens muito adoráveis, com um conceito bem simples, que pudesse ser levado para qualquer direção. Depois, surgiu a premissa de uma central de ajuda para pessoas infelizes, que acabou se tornando o elo que conectou todos os elementos da obra. Completando essas informações, essas imagens que vocês estão vendo agora são do que quase foi Smiling Friends, ou pelo menos um programa muito parecido chamado Little Helpers, mas que nunca avançou. Tudo o que existe do quase projeto são essas artes. Ainda assim, o Zach Hadel destacou que, apesar do trabalho ser um aspecto importante, ele funciona mais como um ponto de partida, já que muitos episódios sequer giram em torno da rotina profissional dos personagens. Entre as principais influências da dupla estão South Park e a série Seinfeld. Também era um desejo desde o início que a animação possuísse diálogos fluidos e mais naturais. E depois que eu fui ver entrevistas desses dois, ficou bem claro pra mim que eles devem ter muito pouco trabalho ao escreverem roteiros, já que eles, brincando de forma descontraída um com o outro, é igualmente hilário, é muito engraçado. Visualmente, o estilo da série é descrito como uma fusão das identidades artísticas de Zach Hadel e Michael Cusack. A série foi apresentada a Adult Swim em 2018, que acabou aprovando a produção de um episódio piloto. O piloto de Smiling Friends, considerado pela dupla como o primeiro episódio oficial, foi exibido em 1º de abril de 2020 e recebeu ampla aclamação pela crítica, tornando-se o episódio mais assistido de toda a história do site da Adult Swim.
Em maio de 2021, a emissora encomendou mais 7 episódios para a série. O resto é história. Os Smiling Friends vieram para ficar. A terceira temporada. Estreando em 5 de outubro de 2025, a terceira temporada contou com 8 episódios e mais 2 extra, totalizando 10. Nessa mais nova temporada, voltamos a acompanhar o dia a dia de Pin e Charlie, e como de costume por aqui, a tarefa mais simples do mundo vai sempre tomar uma proporção absurda e em algum momento você simplesmente deixa de tentar entender o que está acontecendo e acaba abraçando a natureza imprevisível desse universo, se divertindo muito com esses personagens para lá de excêntricos e exagerados. Em um primeiro momento, eu achei que a temporada estava fraca, sendo honesto com vocês, mas aos poucos eu notei que a cada episódio eu estava me divertindo mais e foi então que eu percebi que eles fizeram algo que é muito raro, pelo menos na minha opinião, que é estruturar a temporada de uma forma perfeita. É muito difícil você assistir uma série na qual tudo vai melhorando. E foi assim que eu me senti com essa temporada. A cada episódio novo, eu ria mais, me interessava mais e desejava mais. Mas isso também começou a me deixar curioso. Curioso a respeito do porquê esse desenho ainda tinha tanto gás. Claro, a gente tá só na terceira temporada, é muito cedo, mas geralmente, a essa altura do campeonato, eu já teria uma queixa ou duas. Algo do que reclamar. Foi assim com quase toda a animação de humor que eu assisti. Por exemplo, eu tinha várias críticas a Rick and Morty quando a série ainda estava no auge dela. Então, por que eu não estava enjoado disso aqui? Qual que era a fórmula secreta desses caras? Bom, antes disso, aqui vão 2 dos meus episódios favoritos, como exemplo, só porque eu tô a fim de comentar eles mesmo. No terceiro episódio da terceira temporada, Pin e Charlie são sequestrados por um fã obcecado que vive no subsolo, chamado de Homem Topeira. Enquanto isso, Alan e Gleb assumem os papéis dos seus amigos para ficarem encarregados de cuidar de um grupo de crianças travessas. Esse é um episódio que grita Smiling Friends. A sinopse dele já é maluca pra caramba, mas o personagem do Homem Topeira é hilário demais, porque ele se recusa a tirar a mão da sua parte íntima. E isso rende momentos genuinamente muito engraçados. Tem certeza que não viram meu piruzinho quando eu fiz assim, não, e assim, tipo assim, hein, não, hein, não. Eu amo os diálogos dessa bomba de desenho. É um dos motivos de eu amar tanto ele. É a fluidez das conversas, principalmente em situações de desconforto, timidez, vergonha, e esse episódio é recheado disso. Então pra mim, foi um prato cheio, sem contar que o final dele é engraçado pra caramba. Aí, deixa eu te falar uma coisa, eu acabei de ver o pacote dele, nem é tão feio assim, achei até que tá de boa, tá? No sexto episódio da terceira temporada, Pin é o único Smiling Friend que está trabalhando, então o chefe convoca um antigo funcionário para ajudar. Enquanto isso, Charlie precisa chegar ao trabalho ao meio-dia ou será demitido. Mas, ao ficar violentamente doente, a viagem não vai ser nada fácil para ele. Esse episódio também é hilário pra caramba, principalmente por conta do Squin, o primeiro funcionário da Smiling Friend, que é um poço de otimismo, mas que é tão enérgico, animado e bonzinho que acaba se tornando insuportável aos olhos do Pin, que geralmente costuma ser a pessoa otimista da situação. O episódio claramente quer fazer um comentário sobre como tudo em excesso é horrível, nada em excesso é bom, nem mesmo a positividade. E que é bom ter outros sentimentos negativos inclusive. Só que essa merda é impecável, cara, vai tomando. Eu sei que muita gente não curte a dublagem brasileira de Smiling Friends, mas eu não consigo não rir do Squin tendo aqueles piripaques malucos dele na voz do Alexandre Moreno. É muito engraçado, cara. Eu amo tudo, eu amo a vida, eu amo tudo, amo todos os bichinhos que vivem nessa vida. E os outros episódios dessa temporada não vão fugir muito disso, afinal essa é a estrutura da série. Então eu comecei a refletir, peraí, são 3 temporadas e a qualidade não decaiu? Na verdade, parece ter subido. Eu ainda acho muita graça desse desenho, mesmo ele sendo retardado pra caramba. Tem algo de muito especial aqui. Smiling Friends é a nova geração. Olha, é claro que esse desenho não é o primeiro e não vai ser o último desenho animado recheado de humor nonsense, sem sentido. O próprio Apenas um Show tinha um tipo de humor que era bem semelhante. Então, por que será que esse desenho acabou fazendo tanto sucesso? O que tem de tão especial nele? Com essas questões em mente, eu fui chegando a uma conclusão até que meio óbvia de que Smiling Friends se destacou e continua se destacando porque ele é o reflexo perfeito da geração atual.
Explicando de uma forma mais direta, o humor dessa animação é como aquela imagem do Patrick babando, e aí você pega essa imagem e adiciona esse som aqui que vocês verão a seguir. E pronto, tá tudo explicadinho. Eu sinto que os roteiristas, bom, na verdade a equipe inteira por trás do desenho, não está tentando demais. É que eles não passam horas e horas pensando em uma piada que vai soar inteligente, com uma punchline incrível. Esse desenho é mais como se você e os seus amigos se juntassem para fazer um projeto juntos, mas vocês não têm a visão de um escritor profissional. Não vão saber criar algo que seja bem estruturado, e o resultado vai ser uma bagunça do caramba, repleto de piadas idiotas e coisas sem sentido, e de momentos que não tem como explicar nem que eu tentasse. Porque o que parece é que o macaco bateu a cabeça repetidamente no teclado, e assim surgiu várias dessas cenas. Mas só parece isso mesmo, porque é claro que os roteiristas sabem muito bem o que eles estão fazendo. A questão é que Smiling Friends não é aleatório. A questão é que Smiling Friends está copiando e reproduzindo perfeitamente o humor da geração atual. Em outras palavras, o famoso humor típico da internet. Sim, Smiling Friends é internet pura. O próprio Zach Hadel iniciou na internet, onde ganhou destaques com algumas animações igualmente hilárias e bizonhas. Aqui vai uma breve amostra para vocês. Do you understand why I had to punish you earlier? Yeah? Bizarro, né? Mas sim, é o humor de Smiling Friends, cuspido e escarrado. Toda geração tem um tipo de humor muito específico. Você não vê que seus pais ficam dando risada de memes que não tem graça nenhuma, mas que eles morrem de dar risada, porque pra eles é a coisa mais hilária do mundo, é porque aquele é o humor deles, é o humor da geração deles. Pessoas que hoje em dia estão mais ou menos na casa dos seus 30 anos e que foram adolescentes lá pros anos 2000, o humor deles pode ser encontrado em obras dessa época, como por exemplo animes como Panty Stocking, filmes como American Pie ou Scott Pilgrim, Kick-Ass e por aí vai. Só que aquele é o humor da geração passada e a nova geração tem um humor que nasce muito desse, mas é totalmente diferente. Smiling Friends acerta onde muitas outras animações erraram e continuam errando. Já reparou que em desenhos como, por exemplo, American Dad, Rick and Morty, Family Guy, Brickleberry, Cleveland Show e, por vezes, até os Simpsons, não é sempre que o humor acerta o pouso? Não tem várias cenas que deveriam ser engraçadas, mas você não consegue achar graça? É muito 880. Esse é o perigo de trabalhar com o gênero da comédia. É o risco real de não acertar o timing e de não atingir o público em cheio. É o risco do humor ficar engessado, duro, travado. Porém, Smiling Friends entendeu algo, uma coisa crucial. A internet simplesmente destruiu e reformulou o que as pessoas acham engraçado. Hoje em dia, já não existe uma divisão muito grande entre o humor de um país e o humor de outro país. Adolescentes do mundo todo vão rir de coisas idiotas pra caramba, como 6ix7ine, áudios do Don Poyo e músicas do Charlie Kirk, e por aí vai. Crianças vão rir e achar super hilário vídeos de brain rot italiano. Meu Deus do céu, não tem sentido nenhum, não tem lógica alguma. Mas esse é o humor atual. O humor atual, da geração atual, é propositalmente esquisito, é sem sentido, é sem lógica, é insano, é quebrado, distorcido, maluco. Eu posso postar uma foto de um suco capo equilibrado na cabeça e na manhã seguinte, por algum motivo, vai virar a coisa mais engraçada no mundo inteiro. Entendeu? Então talvez, atualmente, a melhor forma de atingir as pessoas não seja forçando o humor, pensando demais, criando demais, forçando demais. Talvez o caminho seja apenas encher o seu desenho de coisas aleatórias pra caramba, mergulhe ele em um banho de LSD e talvez você consiga se comunicar com esse público e tenha nas suas mãos uma animação extremamente bem sucedida. E foi isso que a equipe de Smiling Friends entendeu. O simples fato de que o mundo não é o mesmo que era anos atrás. Desenhos de humor que antes eram um sucesso garantido, hoje em dia não iam sobreviver, não iam ter nenhuma temporada sequer. É preciso se adaptar. Os tempos são outros, e o humor absurdo de Smiling Friends é o novo normal. E Smiling Friends veio para ficar.
e está servindo como exemplo número 1 de que os adolescentes e jovens adultos da nova geração não irão procurar uma família amarela para dar risada e se descontrair, mas sim um grupo colorido e esquisito de seres absurdos. Obrigada por assistir! O canal do Sud tem outros vídeos excelentes. Recomendo que dê uma olhada. Aposto que vai gostar. Até a próxima, nós nos veremos em breve.